Olá, meus amados, bom dia, paz do Senhor, amém. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará, amém. E hoje eu quero falar sobre Sara. Aqui Deus ele muda o nome de Sarai. Antes ela se chamava Sarai e vamos ver o que foi que Deus ele fez. O Deus que muda a história, muda circunstâncias. Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 17 e no versículo 15. Disse Deus, mas a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Aqui, da mesma forma que ele diz para Abraão, né, que ele seria pai de multidão de nações, aqui da mesma forma com Sara, né? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse ao seu coração, no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, tomara que vive Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará, neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Amém? Então aqui, Deus ele promete a Sara, né? Promete a Abraão, ele diz para Abraão que Sara ia ter um filho e ia se chamar Isaque, o filho da promessa, o qual nós conhecemos. Aqui então tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nascidos da sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens na casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Amém? Então aqui a gente vê que Abraão, ele estava já cumprindo aquilo que Deus tinha pedido a ele, né? Fizeram o conselho e disse que eles tinham que se circuncidar. E Ismael foi circuncidado com 13 anos e Abraão já velho em idade, né? De 99 anos, quando ele foi circuncidado, já velho. Então, quando Deus ele pede algo para nós, é interessante, é importante que a gente cumpra. Ele dá algo para nós, mas ele quer o nosso coração, ele quer a nossa vida, ele quer a nossa alma. Então, com hoje não é diferente. Hoje essa circuncisão, ela é no nosso coração, um coração rendido a Deus, né? Um coração onde se arrepende dos seus pecados. E
aqui no texto seguinte, eu não vou ler hoje não, mas fala de várias coisas. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Eu já tinha lido sobre Ló, e houve uma guerra e Abraão, ele foi para lá, né, para salvar o seu sobrinho. E aqui Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Abraão intercedeu, né, pelo povo, né, e Deus, ele sempre cumpre com aquilo que ele promete. Aqui é interessante que ele mudou o nome de Sarai. Deus, ele quer mudar a sua história, a sua vida. O conceito que Deus, ele fez com Abraão também, hoje, né? Ele pede para nós também, antes da minha presença, ser perfeito. Abraão, ele foi um homem que errou também, como nós, pecou. Mas ele foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi um homem que acreditou, mesmo diante das suas circunstâncias, mesmo sem filho, mesmo já velho, por 75 anos, Deus, ele chama, ele lhe faz promessa, né, de que ia fazer dele uma grande nação, diz que ele ia abençoar aqueles que abençoassem Abraão, depois promete um filho. Só sei que vai acontecendo várias coisas, ele vai sempre confirmando as bênçãos sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, de Jacó. Essas bênçãos hoje é para a tua família, para a minha família e também para os nossos descendentes, para a nossa semente. O Deus que nós servimos, ele muda a história, sabe? Ele abre porta onde não tem. Um dia ele fez brotar água de uma rocha. Ele fez com que as mulheres estéreis tivessem filhos. Deus, ele tem os seus propósitos. Talvez hoje você esteja passando por alguma luta e não sabe o porquê, mas Deus, ele sabe todas as coisas e ele estará conosco. Deus, ele não abandona aqueles que buscam por ele, mas Deus, ele escuta nossas orações e ele responde a nossas orações. Então essa é a palavra de hoje, que Deus, ele muda, né? Ele mudou o nome de Sara, né? E aqui ele disse que no versículo 16, porque eu a hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho. Deus, ele prometeu um filho para Abraão. E aqui já tinha, Ismael já estava com 13 anos quando ele promete esse filho para Abraão. E desde que ele... Aliás, quando Isaac nasce, Ismael já está com 13 anos. Então Deus, ele prometeu um filho a Abraão. Passaram-se 25 anos para essa promessa se cumprir, mas se cumpriu, porque Abraão, ele creu, ele confiou, ele esperou. Sara se apressou um pouco, quis que a criada dela, Agar, tivesse um filho, porque ela queria muito ter um filho e ela era velha. Mas depois, quando Agar engravidou, ela começou a esnobar, começou a tratar Sara mal, de uma maneira diferente, se achando a tal, porque estava grávida. E Sara ficou assim muito triste. E ela foi reclamar para Abraão, né? E Abraão disse que ela podia fazer o que ela quisesse. Interessante que Agar, ela saiu e depois um anjo do Senhor apareceu e disse: volte para sua senhora. E Agar, ela obedeceu e voltou. Mas também Ismael foi abençoado, né? Ele teve várias gerações também, príncipes, né? E hoje há uma religião que crê que Ismael é o filho da promessa. Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que não é Ismael. O filho da promessa é Isaac. Essas promessas que Deus fez a Abraão, ela também nos alcança. As bênçãos para Isaac também é para nós. Eu nunca esqueço daquele versículo que diz que, ainda no capítulo 12 de Gênesis, que Deus, ele diz para Abraão que ele estava já abençoando as famílias da terra através da vida de Abraão. Então eu me considero, diante da palavra de Deus, que a minha família já é abençoada, porque está escrito na palavra de Deus.
Está aqui no Gênesis capítulo 12. Deixa eu só lembrar aqui para você ou para nós, né? Está bem aqui escrito. Sim, está bem aqui, ó. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a sua família já é abençoada por Deus através dessa palavra. Então, vamos tomar posse das bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Elas também são para todos aqueles que crêem nessa palavra maravilhosa. Amém? Então, fique com Deus, fique na paz. E guarde essa palavra no seu coração. Procure meditar. Pegue a sua Bíblia também e leia essa história maravilhosa de Abraão. Gênesis capítulo 12. São vários capítulos que falam da vida de Abraão, o nosso pai na fé. Amém? Então Deus abençoe vocês, a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.